Gabriel entrou. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, e com vocês. Tudo bom, tudo ótimo também. O pessoal está entrando aí na Que nossa ótimo. live, tá? Vamos reforçar aí esse Perfeito. tema hoje. Eu convidei o Gabriel. Gabriel é um psicólogo lá no Rio de Janeiro. Ele atende tanto presencial, tanto online, né, Gabriel? Na Isso. parte de psicologia. TCC, terapia comportamental dialética e também terapia focada em esquemas comportamentais para Exatamente. adolescentes, crianças, adultos, idosos e também para casais. Maravilha. Vamos só esperar o pessoal entrar e esperar mais um minuto. O pessoal está entrando, Gabriel. Perfeito. Enquanto isso, Perfeito. eu vou estar falando aí pro pessoal que não me conhece. Boa noite, tudo. Boa noite, Leide. Eu me chamo Jonathan, eu sou do canal Segredo dos Hábitos. Eu ajudo as pessoas a melhorarem seus hábitos e descobrirem o segredo desses hábitos, tanto para melhorar sua vida profissional, sua vida pessoal, familiar, cuidando da saúde mental, que é o que nós vamos falar hoje aqui, né? Da saúde física e do seu lado profissional. E o Gabriel, se quiser se apresentar aí também, Gabriel, para as pessoas. Então, eu tenho formação eu fiz faculdade na Estácio, de psicologia, como todos já sabem, e eu estou me formando na PUC RS, dentro da parte de terapias cognitivos comportamentais, que são diversas, que também nessa pós tem essa ampla abordagem dentro da terapia comportamental dialética e também dentro da terapia focada em esquemas comportamentais, que a TCC como um todo ela tem mais de 100 linhas teóricas. Então, Uhum. enfim, Vamos lá. e como você já falou, eu trabalho de forma online, pelo WhatsApp vídeo, e também de forma presencial aqui na Barra da Tijuca. Maravilha. A gente vai deixar no final do vídeo o contato do Gabriel. O Instagram dele já está Perfeito, fixado aqui embaixo, tá? exatamente. É psicólogo Gabriel Chalita, né? E o telefone eu vou deixar junto Isso. da postagem no final do online. Gabriel, para a gente iniciar, a gente Uhum, fala muito de TCC, de terapia comportamental. Explica para a claro. gente, para o leigo, o que é o TCC, para a pessoa que não entende? Então, a TCC é uma terapia que, de uma certa maneira, ela é muito focada nos atendimentos, é, mas assim, no mundo de hoje. Porque se a gente olhar o princípio das terapias, por exemplo, a psicanálise, ela foca diretamente no passado do paciente, só que foca de um jeito que acaba conduzindo o próprio passado dentro do presente, acaba tendo um certo tipo de conflitos. Então a TCC, ela trabalha diretamente na parte da cognição, na parte do comportamento, e com isso, ela acaba condicionando, por exemplo, o trabalho em cima dos pensamentos, em cima das crenças psicológicas, que são diversas. Então, isso, de uma certa maneira, é um trabalho focado muito no aqui e no agora. Ou seja, mesmo se o próprio paciente passou por algo no passado, tem uma função muito no presente dele. Então, a gente acaba conduzindo como que o próprio passado influencia no presente, como que o presente ele vai sendo influenciado hoje com os gatilhos comportamentais, com os esquemas comportamentais. Então é algo muito amplo. É algo que, ao meu ver, é o tratamento do futuro, para diversos casos, dentro do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tratamento de fobias, que é a única área dentro da psicoterapia que trata as fobias da maneira correta, dentro também da parte de ansiedade, transtornos do pânico, depressão, transtornos do humor, e também dentro da parte de transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline, a terapia que tem uma função muito grande, a terapia comportamental dialética, que tem Uhum. um amplo estudo focado diretamente nesse transtorno de personalidade. Uhum, verdade. É igual você falou, a gente pega, em vez da gente tratar o passado, começando com o passado, indo para o presente, até Sim, chegar à questão do futuro, você já pega aquele time do presente, que é onde está o gargalo, né?
trata ele Sim, para depois sim. estar chegando e tendo um resultado mais rápido, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Porque às vezes o próprio passado ele passa a conduzir a vida da pessoa de uma maneira muito pejorativa se ela não entender realmente o que aconteceu com ela, se ela não tiver um certo tipo de um equilíbrio emocional e psíquico, isso acaba levando a alguns certos tipos de gatilhos comportamentais, que a gente chama dentro da terapia de esquemas, esquemas comportamentais desadaptativos, que acabam contrariando exatamente aquilo que aconteceu no passado e acaba conduzindo o próprio presente, ativando crenças disfuncionais, ativando exatamente o que a pessoa é hoje. Então, de uma certa maneira, a gente passa a entender tudo isso de uma maneira muito mais objetiva do que as outras terapias. Verdade. Exatamente, muito bom. Dentro da parte, eu particularmente eu sou fã do TCC, da terapia Sim, comportamental, estou me aprofundando bastante nisso também, por isso que eu tive esse interesse de falar contigo, que eu vi que você aborda isso de uma maneira muito tranquila, para as claro, pessoas entenderem, a pessoa que não entende, e eu gostei bastante dessa metodologia sua. A gente bateu um papo claro. aí essas semanas, né, sobre Com essa situação, certeza. e gostei bastante. E dentro da Obrigado. psicologia, na disponha, dentro dessa parte da psicologia, Gabriel, a gente tem as questões dos hábitos também, que elas são primordiais aí para você estar cuidando. E a saúde mental, ela, dentro do meu trabalho em si, ela atinge muitas pessoas, porque eu não consigo fazer um trabalho de mudar os hábitos das pessoas a ponto dela ter sucesso nas outras áreas se ela não tratar a saúde mental. Com E certeza. vendo isso, qual que você acha a importância aí com a visão do psicólogo, a importância da saúde mental na vida das pessoas hoje? Eu acredito que a importância da saúde mental, ela, ela, ao meu ver, ela é de uma extrema importância e não só quando apresenta o problema. Se a gente parar para pensar, todos os atendimentos psicológicos, os atendimentos psiquiátricos, eles acontecem sempre focando na doença e um possível caso de loucura. Mas se a gente olhar a terapia como um todo, ela foca também para entender como que a pessoa é, entender os princípios da personalidade, entender como que funciona o seu próprio princípio de dinâmica. Eu estou dizendo mais focado dentro da parte psicológica, que, ao meu Uhum. ver, tem uma função muito maior do que apenas de lidar com um possível caso de um trauma, de um estresse, da ansiedade, da depressão. E também eu vejo que tem muitos casos de preconceito de você lidar exatamente dentro das terapias, de modo geral, elas acabam sendo indagadas exatamente nesse termo, que é mais focado na doença. Enfim, Uhum. e que se a gente colocar isso focado em pró da saúde emocional, em pró também de uma melhoria do estado dentro da saúde física dela, com questões dentro de academia, com questões focadas também dentro da psicologia do trabalho. A tendência é ter uma situação de um crescimento de vida muito maior. Verdade. Quando a gente consegue tratar antes, porque a gente vive num mundo hoje que a tecnologia, a nossa vivência, ela vai trazer muitos problemas, principalmente psicológicos, né? Você como eu vejo o psicólogo, o terapeuta como um profissional do futuro. Eu consigo Sim, enxergar assim sim, gigantescamente esse cara porque ele que vai tratar muita coisa. Eu digo por conta da evolução da tecnologia que adoece muitas pessoas em vários aspectos. E esse claro. tratamento, a gente fala que um precoce, um pré-tratamento, ele evita dessas coisas acontecerem ou chegar de um ponto maior, né? Na verdade, acabam tendo alguns indicativos dentro de uma anamnese ou dentro da TCC, que a gente chama de conceitualização cognitiva. A gente acaba analisando como que é a sua própria rotina, como que são seus hábitos. Será que isso é algo favorável para você? Será que isso pode levar a um possível toque?
a um transtorno obsessivo-compulsivo ou algum grau do transtorno de personalidade dentro do toque, que também existe. Então, às vezes, os seus próprios hábitos, eles funcionam muito com uma ideia de você lidar com a sua angústia, lidar com seus problemas. Então, será que você acaba lidando com seus problemas da maneira correta? Será que os seus hábitos, eles são certos? Porque tem vários estudos por trás disso, que o seu comportamento e o seu próprio hábito, a sua relação com os outros, ela é um reflexo daquilo que você viveu, é um reflexo do teu modelo de mundo e de tudo que você acredita, de tudo que você passou. Então, de um modo, quando a gente passa a apenas entender os hábitos, a gente acaba pegando tudo isso. A gente consegue ter um condicionamento tão forte que nós conseguimos analisar exatamente todos esses aspectos comportamentais. Uhum. E quando você fala desses hábitos, você poderia dar um exemplo desses hábitos que são prejudiciais para a nossa saúde mental? Olha, existem diversos. Por exemplo, um hábito que muitas pessoas, inclusive as pessoas mais jovens, elas possuem de, vamos colocar, um vício com a nicotina, com o cigarro. É uma estratégia de você lidar com o estresse, de você lidar com essa angústia, um vício com álcool. Só que, na verdade, isso acaba sendo uma projeção, acaba sendo uma fuga. Só que a partir do momento que você lida dessa maneira, você acaba reforçando exatamente essa sua dor, sem você perceber. Você reforça essa dor em um ato totalmente disfuncional, onde você acaba levando a mais dor. Só que a partir de um momento que a gente tenta lidar da maneira correta, de uma maneira que nós entendemos o que está acontecendo, quando começou isso, e o que isso leva, isso acaba sendo algo muito mais funcional e saudável. Verdade. Você deu exemplo de dois hábitos prejudiciais. Eu posso Sim, dar um exemplo aqui de um hábito bacana. Por exemplo, eu, particularmente, eu gosto de contar histórias. Todo tipo de atendimento, a gente une histórias para estar trazendo as pessoas para a nossa vida real. Eu já tive hábitos horríveis há tempos atrás, que, por exemplo, eu estava estressado, chegava numa sexta-feira para fugir de algum tipo de comportamento, de alguma coisa. Tomava uma cerveja. Há alguns anos atrás, não, agora eu vou me desestressar. Tinha um hábito ruim de fazer isso. Mas existem hábitos bons também para ajudar nisso. Por exemplo, eu passo isso muito para as pessoas. Hoje, quando eu estou com um nível de estresse que eu não consigo, eu travei, minha mente travou, cheguei estressado, faz uma caminhada, é um hábito bom, um exemplo de um hábito bom, né? Faz sim, alguma situação que você também consegue. Então, existe a parte prejudicial, mas também existe claro, os hábitos que ajudem, né? existem. Só que antes da gente dizer exatamente os hábitos que ajudam, a Uhum. gente tem que perceber uma coisa: será que a pessoa está preparada para isso? Será que a pessoa ela condiciona Exatamente. isso da maneira correta? Que é muito Sim. fácil. Nós dois somos pessoas estudadas e temos um princípio de uma inteligência emocional muito positivo. Só que a maioria das pessoas não entendem isso. Elas não entendem que, na verdade, os seus próprios hábitos são reflexos de tudo isso. Então, para eles é algo normal. Porque se a gente olhar a sociedade ela coloca que a bebida, de modo geral, é algo normal, né? Só que se muitas pessoas acabam usando isso mais como um fuga. Então, eu Uhum. disse um hábito prejudicial, só que ao mesmo tempo, se a gente parar para perceber, nós conseguimos moldar exatamente esses hábitos disfuncionais em um hábito funcional. Uhum. A partir do momento que a própria pessoa ela passa a entender a origem do que levou a isso, entender o que pode estar condicionando, qual que é um gatilho comportamental para isso. Só que é muito difícil a pessoa conseguir conduzir isso sozinha. Então, eu indago aqui que vamos colocar de 70% a 80% das pessoas, de modo geral, a psicoterapia TCC é algo que é muito útil. E não só apenas para curar problemas ou para preencher algumas lacunas que muitos, enfim, abordam, mas apenas para a pessoa se entender melhor, perceber se ela está fazendo, está conduzindo a vida dela da maneira mais saudável ou correta possível. Gabriel, você falou uma coisa de suma importância, que ela acaba passando pela questão da autoanálise, o autoconhecimento
da pessoa. Sim, Que quando você fala que ela precisa de ajuda, realmente é a diferença entre uma pessoa que está vivendo sem ajuda, uma pessoa que está indo sozinha, sem a ajuda de um terapeuta, sem um acompanhamento, que ela demora 2, 3, 4, 5 anos para conseguir identificar, mais 2, 3, 4 anos para corrigir, e sim, às vezes perde uma boa parte da vida. E a diferença de uma pessoa que é acompanhada por um profissional igual exatamente. você, por Sim. um mentor, por um terapeuta, justamente por conta disso. Então, essa é de suma importância. Acho que vale a pena ressaltar isso, sim, esse Não. autoconhecimento e procurar E ajuda. eu indago ainda mais. Muitas das pessoas, elas querem algo muito, uma resposta, uma cura para agora. Elas Uhum. vão, geralmente, por um médico, por um psiquiatra, por um neuro, e tentam, na verdade, já acabar com esse problema. Só que é claro que tem muitos problemas que são necessários, o apoio psicológico e farmacológico, como o psiquiatra, de uma importância gigantesca. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que tem certas situações que, quando a gente começa a medicalizar as emoções, a gente acaba não crescendo e evoluindo, e não tendo uma resolução dos problemas emocionais, desses problemas psíquicos. Então, às vezes, o fato de você procurar uma ajuda pode assustar no início. Só que, na verdade, essa é uma estratégia de um mecanismo de defesa. Se a gente parar para pensar, tudo isso é em prol de um comportamento que começou lá atrás. Se a gente analisar a dinâmica, por exemplo, da família, tem muitas teorias sobre isso, você acaba tendo um script comportamental com base dos seus criadores. Imagina se você não tiver uma consciência sobre isso. Seus atos, eles acabam sendo moldados da maneira que você enxergou o mundo, da maneira que você enxerga ele hoje. Então, quando o próprio indivíduo passa a ter uma consciência sobre todo esse aspecto é, psicológico, sobre todo esse aspecto cognitivo-comportamental, eu acredito que passa a ter uma vida mais saudável com relação à vida profissional, à vida pessoal, à vida amorosa, enfim, vários cofatores que acabam sendo muito positivos. Só que antes disso, a própria pessoa ela tem que enxergar e perceber, e será que a minha vida hoje ela pode estar sendo direcionada dessa maneira? Será que eu posso melhorar ainda mais? Então, Uhum. acaba sendo algo que passa a ser uma boa conversa para a gente também ter aqui. Com certeza. E acredito que a parte, quando você fala comigo que ela perceber isso, tem uma linha do tempo aí que ela pode ser de curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Então, como que você consegue enxergar e dar até umas dicas para as pessoas de qual que é o momento ideal? Porque eu falo que não existe um momento certo, mas que ela tá, opa, eu tô fazendo alguns hábitos que não condizem com a minha vida, alguma coisa, eu estou na hora de procurar um profissional. Olha, minha vida está indo para um lado diferente. Como é que você consegue enxergar aquele ato inicial dela, para ela começar a procurar um tratamento ou uma ajuda em cima disso? Então, eu acredito que não existe um momento ideal. O que existe é da pessoa de ter essa vontade, esse desejo. Se ela tiver esse desejo de querer melhorar, se ela tiver esse desejo de querer se entender ainda mais, de perceber que às vezes esse construto comportamental é algo bem disfuncional, ela passa a conseguir moldar isso da maneira correta. Mas isso pode Uhum. acontecer se ela for uma criança, dos cuidadores entenderem, passarem a ter um comportamento que, pô, olha, ela está em uma situação que ela não está em uma situação tão correta, ou até o próprio adolescente, o adulto, o idoso. Então, ao meu ver, não existe um tempo, existe sim uma vontade da pessoa querer mudar. Quando você fala comigo a questão das crianças em si, eu vejo que você faz atendimento com as crianças também em cima disso. Aí entra pela parte, para mim, aqui da parte familiar. A família está buscando isso desde do momento que ela consegue enxergar para ela estar trazendo
o tratamento da criança, da educação do filho e conseguindo tratar isso. Como que funciona dentro do seu tratamento essa análise? Me explica um pouco sobre esse atendimento familiar voltado para a criança em si, até para mostrar o seu trabalho um pouco também. Então, você pode repetir a pergunta, por favor, para eu passar uma resposta bem completa? Vamos lá. Quando a gente pega a questão da familiar, que a gente consegue Hum, identificar isso dentro, quando a criança ainda está, quando a pessoa é uma criança, então o menino ainda está com até 12 anos de idade, e ela começa a ter algumas disfunções mentais, tanto na saúde mental de alguma forma, e a família consegue perceber isso e procura a ajuda de um profissional, um psicólogo. uhum, Como que funciona esse tratamento inicialmente, porque existe duas partes, né? Existe a família e a pessoa ser tratada, que é a criança em si. Como que sim. funciona esse tratamento em si, com as duas? Funciona junto? O tratamento ele funciona de uma maneira acoplada, atendendo os pais primeiro, se for uma criança muito pequena, se for uma criança, vamos colocar, até os seus 12, 13 anos, o ideal é ter um atendimento com os pais juntos, para a gente entender essa dinâmica, para a gente, até para a criança ela se sentir mais acolhida, ela se sentir mais segura. Só que a partir de um momento que a gente passa a perceber que os pais eles podem estar é, condicionando toda essa ideia, por exemplo, toda essa angústia da criança, o ideal são que os pais façam um atendimento psicológico de uma maneira individual, ou dependendo se for um problema entre os dois, se os pais estiverem brigando muito, ter uma terapia de casal. Então, isso assim, é algo muito subjetivo. Não dá para a Uhum. gente dizer exatamente qual que é a maneira correta de agir. Existem esses termos que eu passei aqui para você, mas é, antes de tudo, o ideal é que os pais tenham ciência de tudo, tenham ciência do próprio comportamento, acaba conjugando quem que a pessoa vai ser daqui um tempo para frente, acaba correlacionando exatamente a sua própria ideia sobre o mundo, acaba indicando alguns princípios da personalidade, acaba tendo vários condicionamentos que podem ser saudáveis ou não, dependendo de como que vai ser o tratamento, como que vai ser o ambiente que a criança está, como está sendo esse acolhimento, será que ela está sendo acolhida, será que as necessidades fisiológicas e emocionais estão sendo supridas? Então, de uma Uhum. maneira, eu coloco que adultos que não foram acolhidos ou que passaram por alguns tipos de problemas familiares na infância ou na adolescência, os próprios psicólogos acabam sendo uma espécie de pais naquele atual presente, que acabam reestruturando exatamente tudo que aquela pessoa passou. Então, enfim, acaba É. sendo exatamente tudo isso que eu falei. Sabe por que eu te pergunto isso, Gabriel? Uma, porque você Claro. faz esse tipo de atendimento. Segundo, quando Uhum. eu pego alguma, dentro da nossa mentoria, dentro do segredo dos hábitos, eu faço alguma análise com as pessoas e essa pessoa já tem uma família constituída, ela tem filhos, tem algum menor que mora em casa, um sobrinho, alguém, elas questionam muito comigo, eu não consigo fazer as coisas da minha vida porque eu tenho uma criança em casa. É a frase básica, eu tenho uma criança em casa, como se fosse uma doença. Aí eu vou entrando mais a fundo, descobrindo as coisas. Olha, como é que essa criança em casa acha atrapalha de que forma? Eu vou fazendo esse Hum. estudo com ela e vou descobrindo que o próprio comportamento dos pais, do tio ou da pessoa responsável por essa criança é que precisa de tratamento. Não, o problema nunca está não tá na criança. E quando você fala, por isso que eu queria entender de você, de um profissional, porque Sim, geralmente a maior parte do tratamento tem que ser feito realmente com os pais, né? Com o responsável. claro. Porque a criança ela está totalmente indefesa ali, ela está fazendo uma atitude até às vezes reflexo do que está Na vendo, né? verdade, em níveis fisiológicos, em níveis também emocionais, a criança não está pronta para conseguir lidar com tudo isso. Então, Uhum. por exemplo, vamos colocar que até os 11, 12 anos tem a formação do córtex pré-frontal.
Então, essa criança não tem a formação correta da personalidade. Então, vamos colocar, se ela pega os pais têm uma atitude muito violenta ou têm uma dinâmica familiar bem tóxica. Para a criança, isso acaba sendo normal. Então, isso acaba impactando o que ela vai se tornar depois. Então, antes de tudo, ela passa a ativar todos esses comportamentos na escola, na rua. Então, ela acaba direcionando isso de uma maneira muito disfuncional, mas não por conta dela, mas sim por conta desse ambiente dos cuidadores, onde ela, infelizmente, está ali. Então, como você disse, às vezes, muitas das vezes, de crianças que passam por algumas situações que a gente pensa assim, nossa, isso veio da criança, será que realmente é a criança que é a problemática? Ou que, na verdade, os pais não têm uma função muito maior do que isso? Exatamente. E aí que a gente faz a análise em si, porque tudo a gente vai pegar de acordo com o seu tratamento inicial, ele vai ser de acordo com a base. Você vai fazer esse estudo em cima disso. Quando você vê, o tratamento fica bem mais eficaz, né, Gabriel? Mas referente ao Claro. TCC, para você complementar, você tinha falado comigo sobre um tema que da parte da cognitiva, acho que tá até no Sim. WhatsApp, e você queria abordar ele um pouco mais. Explica para a gente sobre isso. Sobre o que? Essa parte. Você tinha falado da reflexão das modificações dos comportamentos disfuncionais, a parte de criar novos padrões, se eu não me engano, e que vai muito dentro Sim. da terapia comportamental. E eu fiquei bastante interessado em escutar dessa parte, porque a questão de novos padrões influencia diretamente na questão dos hábitos em si. Como que funciona essa abordagem dentro do TCC de criar novos padrões em cima disso? E criar respostas comportamentais, né? Claro, claro. Então, esses novos padrões, eles são criados a partir do momento que o próprio paciente consegue entender que esse padrão comportamental atual dele, tem que ser algo que tem que ser algo reestruturado. Porque, na verdade, esse padrão comportamental não é o comportamento em si. Esse padrão comportamental é um reflexo do mundo, é um modelo de mundo dele, é um reflexo da imagem que ele tem sobre si, que ele tem sobre os outros, nessa relação interpessoal. Então, isso é uma estrutura de pensamentos também que a gente passa a estudar não apenas um comportamento, um padrão comportamental, mas sim como que funciona toda essa abordagem psíquica dessa pessoa. Então, antes de tudo, o ideal é entrar em um processo de psicoterapia regular, um processo normal, e aos pouquinhos a gente vai, dentro da conceitualização cognitiva, a gente vai entendendo o que está levando a isso, quais são os gatilhos, o que pode estar condicionando esse padrão desadaptativo, o que pode estar gerando isso. E a partir desse momento, existem diversas técnicas dentro da TCC, como o questionamento socrático, que são técnicas para a gente conseguir identificar um pensamento automático disfuncional por trás disso e também conseguir chegar nas crenças psicológicas dentro da TCC, que são as crenças subjacentes, são as crenças que são as crenças que vêm antes da crença central, ou seja, que é uma crença muito para as pessoas entenderem, para eu não entrar em um meio muito técnico, é como se fosse a parte do inconsciente de Freud, que a gente chama do pré-consciente dentro da TCC. Então, isso acaba sendo mais uma idealização de tudo que ele já passou e acaba entrando nesse processo, acaba entrando nessa imagem. Então, para a gente conseguir modular um comportamento, não é apenas modular o comportamento, é algo muito mais profundo. A gente tem que modular realmente a própria essência da personalidade do indivíduo. É que quando você fala a questão do comportamento dentro do TCC, muitas vezes a gente pega ele de forma involuntária. A maioria das vezes, né, ele vai ser de forma involuntária, né? Então, Sim, sim. é A aí que é a verdade parte. acaba entrando de uma maneira muito impulsiva. Porque se a Uhum. gente parar para perceber, os comportamentos, eles são algo
a gente estudando a própria origem do comportamento, ele é de uma maneira muito primitiva, o próprio comportamento humano. Então imagina você está passando por uma relação com a sua esposa ou com a sua família, isso acaba levando umas ativações comportamentais lá de trás, da tua infância ou da tua adolescência, acaba conjugando exatamente aquilo que você é hoje. Então, por trás desse comportamento, vem métodos de projeção, vem métodos de espelho, você acaba condicionando aspectos passados com os aspectos do presente. Então, por isso que eu coloco que é de uma maneira muito primitiva. Exatamente. É a parte, pelo que eu estou entendendo no que você fala aí, a parte de você desconstruir isso, as coisas do passado, a nossa maneira distorcida de ver as coisas, né? Ela é de suma Sim, importância sim, nisso, né? claro. Sim, por causa É disso. de uma Gabriel, maneira... não, pode Por falar. favor, pode falar. Não, Não, desculpa, não, não, pode ia só falar. complementar. Pode continuar. Então, deixa eu só lembrar aquilo que eu estava falando. Estava falando de tanta Da coisa. parte de desconstruir a maneira distorcida da gente de ver as coisas. Sim, sim. Então, se a gente entender que essa maneira distorcida ela é um reflexo muito forte de algo que nós não temos o controle se a gente não entrar em um processo psicológico, porque é impossível a gente desconstruir algo. Eu vou citar um exemplo aqui que fica mais fácil para a gente entender. Vamos colocar que essa parte desconexa da realidade, ela está embaixo do iceberg. Nós estamos aqui em cima. Como que a gente vai conseguir ter acesso a algo que, infelizmente, nós vamos ter acesso apenas nos nossos sonhos? Então, da maneira assim, mais saudável da gente conseguir criar um modelo comportamental mais funcional é apenas entrando em um processo psicológico, entendendo os seus costumes, os seus hábitos, a sua vida, o que você foi e aquilo que você é hoje. Como que é essa correlação disso tudo? Maravilha. Gabriel, a gente está indo para a parte final aí. Eu queria que você desse uma palavra para o pessoal. A gente está falando aí sobre saúde mental, focando bastante aí na terapia comportamental, né? Que, para mim, Sim, do meu modo de ver, é uma das melhores abordagens que existe dentro dessa área, principalmente igual a gente falou no início da live. Quem não viu a live por completo, depois vê a live, é salva. Ela vai estar salva tanto no Instagram do psicólogo Gabriel Chalita, que está aí abaixo, tá? Vocês podem estar seguindo, e tanto no Instagram do Segredo dos Hábitos também. E pode verificar lá no início. E é uma forma bacana, cara, de entender. Quando eu peguei esse tema para ser abordado e eu vi o seu conteúdo em si, eu falei, cara, vai ser assim, mão na roda, porque é um conteúdo que eu já queria trazer para o pessoal do Instagram, por conta da. A gente pega. Muitas pessoas pegam, muitos psicólogos mesmo chegam, não, vou falar sobre saúde mental, falar sobre os problemas que você está com a sua mente, isso, aquilo. Mas as pessoas esquecem que existe técnicas, existe conceitos básicos que você tem que entender e que a terapia comportamental ela pega justamente nisso. Então eu gostei sim. bastante da sua abordagem, do que você explicou para as pessoas, e queria que você desse um recado para as pessoas aí que estão em busca de uma melhor saúde mental, de criar hábitos aí saudáveis para ter uma saúde mental bacana. Queria que você desse um recado aí para todo mundo, do seu Instagram, do meu Instagram, do nosso Instagram. Então, o que eu digo para vocês é que a nossa mente ela acaba conduzindo o nosso presente, o nosso futuro. Então, de uma maneira mais direta, eu digo que para a gente ter um princípio de vida mais saudável, para a gente ter um futuro onde que a gente consiga ter uma vida sem dores de cabeça, sem problemas de modo geral, para a gente também conseguir ter uma vida onde que vamos colocar aqui nessa parte de exercícios físicos também, que a gente consiga ter uma vida profissional, uma vida dentro dessa parte, dentro da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Então, tudo isso
passa a ser uma correlação muito grande em cima de quando a gente cuida da mente, quando a gente cuida dos nossos atos e dos nossos hábitos. Então eu digo que, se vocês quiserem olhar mais o meu Instagram, e como também o seu, que tem conteúdos muito interessantes para a gente trabalhar isso, para a gente melhorar ainda mais, porque a partir do momento que a gente, quando a gente tenta entender que nós somos sempre, que a gente passa a ter uma evolução constante em cima dos nossos atos e hábitos, a gente consegue ter uma vida mais saudável. E os nossos próprios atos, eles acabam correlacionando isso. Quando a gente para entender essa relação, a gente consegue ter uma mudança muito funcional em cima da nossa relação pessoal, da nossa relação interpessoal e profissional. Uhum. Dentro do segredo dos hábitos, eu finalizo aqui falando que a gente busca muito equilíbrio dentro aqui do nosso canal. O seu canal ele é voltado assim, para a parte psicóloga, a parte psicológica, né, desculpa. E sim, aqui a gente está buscando equilíbrio. E dentro do nosso tratamento, dentro do nosso curso, dentro de tudo com a gente aqui, eu percebo que quando a saúde mental não vai bem, as outras coisas não fluem. Então, é de suma importância acaba sendo um reflexo. Exatamente. Desculpa que eu lhe cortei, mas acaba não, sendo, só para eu terminar aquilo que eu estava dizendo, o seu próprio comportamento, a sua saúde mental, ela é um reflexo de tudo que você foi e de tudo que você é hoje. Então, os seus hábitos, eles acabam impactando o seu trabalho, a sua vida amorosa, com o seu marido, com a sua mulher, com a sua família. Então, quando a gente consegue entender que os seus atos, eles são, na verdade, projeções do teu passado ou do teu presente, eles acabam impactando a tua vida hoje, eu indico que o ideal é você entrar em um tratamento dentro da psicologia, dentro da TCC, e também que passe a ler e tentar entender o que está levando a isso, os nossos canais. Tanto o seu canal e tanto o meu, que é o psicólogo Gabriel Chalita. Então, eu acredito que isso vai ajudar muita gente também a se entender, que é o princípio de tudo, né? Eu falo justamente por conta disso, Gabriel, porque quando eu estou pegando uma situação de algum seguidor, alguém que está no nosso curso, e que a saúde mental não está boa, eu não consigo dar prosseguimento com ele, dele ter o sucesso nas outras áreas da vida dele, se ele não tratar a saúde mental, que aí a gente encaminha. Se tiver no nível, então a gente, de qualquer forma, a gente já sempre encaminha. Não, é sempre bom você estar procurando um terapeuta, estar fazendo um acompanhamento com o psicólogo. Até já indiquei alguns clientes para você, deve estar procurando você logo. Então, muito obrigado. Por isso eu queria muito trazer essa live para as pessoas entenderem a importância de cuidar da saúde mental antes de querer cuidar das outras partes. Vou dar um exemplo para a gente finalizar. Eu pego na parte financeira. Se a pessoa está devendo, por que ela vai aplicar numa ação, fazer um investimento em ação, se ela ainda está fazendo a parte errada de trás? E a mesma coisa, como que você vai pegar, por exemplo, virar um atleta de alta performance se sua mente não está condicionada àquilo? Então, vamos tratar a parte psicológica, a parte mental, a saúde mental, tá em dia para as outras partes físicas, para as outras coisas, e ir fluindo no equilíbrio de vida que a gente procura, né, Gabriel? Antes, eu vou dizer uma frase rápida aqui. Antes de você procurar tentar melhorar aquilo que você é, antes, o ideal é você tentar curar aquilo que já aconteceu, aquilo que passou. Então, para a gente fechar, iria ser ótimo a gente fechar com essa frase, com a sua também, dentro da abordagem empresarial, né? Foi ótima também para as pessoas entenderem. Perfeito. Cara, agradeço muito. A gente está finalizando essa live aí. Ela vai ficar salva. Eu que agradeço. Perfeito. Ela vai ficar salva aí no nosso Instagram, tanto o Instagram do psicólogo Gabriel Chalita, que está aí abaixo, e tanto no Instagram do Segredo dos Hábitos. Revejam essa live, anote os pontos importantes, sigam as páginas, siga a página do Gabriel, a página que traz muito conteúdo de qualidade, siga a página do Segredo dos Hábitos também, se você não segue. E muito mais do que apenas consumir um conteúdo. Eu vou ver uma postagem do Gabriel, vou ver um vídeo do Gabriel. Traga isso para sua vida.
Pegue as postagens do Gabriel, traga, reflita. Olha, tá acontecendo isso comigo, eu estou precisando procurar ajuda. Entre em contato com o Gabriel, manda mensagem para o Gabriel, verifica como é que ele tá trabalhando na parte online. Se você está no Rio de Janeiro, procura ele. O Gabriel está no Rio de Janeiro, mas ele atende online também em todo o Brasil, até fora do Brasil, né, Gabriel? Sim, sim, atendo. Atendo de uma maneira internacional também. Eu atendo pelo WhatsApp vídeo, então o meu contato ele está diretamente no meu perfil. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Se tiver, eu converso com vocês para tentar sempre buscar um equilíbrio em cima de tudo. Beleza, Gabriel. Obrigado de novo. Prazer falar contigo. Nada, que isso, Tem, prazer é tem um todo tema meu. proposto aí para uma próxima vez. Depois a gente vai bater um papo aí para o mês que vem. Perfeito. Inteligência emocional. Ótimo então, vai ser ótimo também. Um grande Tá abraço para bom? todos. Boa Um noite. abraço para todo mundo aí, gente. Obrigado por estar junto aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.